Sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo número 2. Hoje eu, Vinícius Almeida e Décio Trujillo falaremos outras notícias da cidade de Barueri de uma forma mais descontraída e de uma forma mais ampla. Né? Esse quadro é um quadro que se propõe a fazer uma análise mais profunda e ao mesmo tempo bem isenta dos fatos que estão acontecendo. Vamos lá, Décio, mais novidades na cidade, novidades que não param de surgir, em especial por causa do título de hoje, né, para vocês que nos assistem. Pois é, Vinícius, como a gente aliás, vem prevendo, né? Vamos aqui fazer um pouco de autoelogio. A gente vem prevendo já há 3 meses como que a gente vê o avanço da política em Barueri no caminho para a eleição. E as coisas estão se confirmando, né? Porque a gente não está aqui brincando, né? A gente está fazendo as coisas com base, com informação e tal. E o que a gente tem hoje é mais um capítulo do drama da candidatura do prefeito Rubens Furlan, da candidatura que ele está apoiando para a prefeitura no ano que vem, e que sofreu mais um golpe recentemente. Exato. Bom, para aqueles que não sabem, essa semana que passou, o prefeito ele fez uma reunião emergencial com um grupo seleto de pessoas para dar uma notícia péssima para a campanha do seu atual sucessor, Beto Pitteri, ex-secretário de Obras e atualmente no governo. O que aconteceu, Décio, em especial com relação aos números das pesquisas? Porque é importante a gente mencionar que quando a gente analisa aqui, nós temos acesso às pesquisas de ambos os candidatos. A gente não fala nada que não seja bem amparado em dados, tá? Isso é muito importante mencionar. A gente não trabalha com enquete espontânea, bate-papo, não. Né? As nossas referências são as pesquisas que os candidatos têm contratado de institutos sérios. Sim. Então, a novidade aqui, Vinícius, é como a gente tinha previsto que o prazo da candidatura Beto Pitteri era mais ou menos dezembro. Isso, né? Falamos mais de uma vez. Mas falamos mais de uma vez, que até dezembro ela tinha que começar uma reviravolta para entrar o ano que vem em alta e com chance de disputar. Sim. Porque, como a gente disse, as pesquisas de ambos os lados dão uma diferença muito grande a favor de Giores. Pesquisas de ambos os lados. Tá? O que aconteceu agora nessa última pesquisa encomendada pelo grupo do Rubens Furlan? O Beto, quando se esperava ali uma subida, ele caiu. Mas ele caiu em que proporção? Porque as fontes que nós temos diziam que ele estava entre 16 a 20 pontos percentuais, sempre 2 dígitos. Já havia um estudo que indicava 12. Né? 12. E agora ele aparece com 9. 9, em termos de vocabulário de pesquisa, de estatística, é o que a gente chama caiu para um dígito. Caiu para um dígito. Caiu para um dígito. De 10 em cima você tem 2 dígitos. 10, 11, 12. Quando você cai abaixo de 10, disse que você está com um dígito. Bom. Né? Então essa pesquisa mostraria hoje Roberto Pitteri com um dígito, ou seja, mais baixo do que a pesquisa anterior. Então, se ele não chega nem aos 10%, Décio, numa análise muito fria que nós fizemos ao longo de vários momentos, é muito claro a percepção de que ele deixa de ser o adversário do primeiro. Aí deixou de ser o adversário. Aí a gente tem que juntar algumas informações. Né? A primeira é um percentual muito baixo. A segunda, algumas pesquisas apontam candidatos que nem são candidatos, né? Nomes assim citados aleatoriamente, com mais ou menos essa votação, com mais ou menos esse índice. 9% já teve gente que apareceu com 9%. Sim, mais de uma vez. Né? Sem fazer campanha. Vamos lembrar que Roberto Pitteri está em campanha há mais de um ano. Sim. Né? E tem gente hoje que nem está fazendo campanha, que aparece que nas pesquisas mais ou menos na mesma faixa. 9%. Não é? De fato. Nós já vimos isso aí. Então, a continuar esse movimento do Roberto Pitteri, e se algum desses candidatos que está aparecendo ali perto de 9% entrar para valer na disputa, Beto Pitteri cai para terceiro lugar.
Sendo então a terceira via Então, do município. Outro assunto que a gente vem tratando, né? A população quer uma terceira via, para haver um segundo turno tem que ter uma terceira via. Tem, O Beto Pitelli, considerava-se que Gil Arantes e Beto Pitelli disputariam a eleição e uma terceira via poderia quebrar, né, essa rotina. Hoje, temos um cenário aí que daqui a pouco o Beto Pitelli pode estar no que a gente chama de terceira via e algum outro candidato assumir esse segundo lugar e tentar aí uma ida para o segundo turno. Mas então é uma coisa muito preocupante, Décio, porque com essas informações e observando aqui, compartilhando com todos que se interessam pelo futuro da cidade, o prefeito Furlan ele fica numa situação muito delicada. Porque se o candidato dele não está decolando de forma nenhuma e agora baixou para o que você acabou de conversar, para um dígito, saindo dos dois, e não é mais adversário do primeiro, porque se mostrou uma decisão errada, o que acontece é que muito possivelmente o atual prefeito, ou ele tem dois caminhos, não, até três caminhos, ou ele desiste da campanha, ou ele arruma um outro candidato, ou faz um acordo com o primeiro, que aparentemente está melhor nas pesquisas. Isso se a gente considerar que ele não ficará com o Beto. Sim. Seria um quarto. Nós já estamos considerando isso, o Beto continuar uma quarta opção. Sim, realmente. Hoje o grupo do Furlan, a gente fala o Furlan, mas ele é o candidato dele, teria essas opções que você deu, né? Abandonar a campanha, deixar o Beto candidato, mas sem esforço, trocá-lo. Ok. Já se falou muito sobre isso, mas não aparece dentro do grupo um nome forte para substituir o Beto Pitelli. Sim. Né? Ou então ele procurar um acordo com o ex-prefeito Gil Arantes, tipo assim, né? Gil, eu tiro aqui, tiro o pé do acelerador e você vai e a gente fica em paz. Essa possibilidade sempre aparece nos comentários das matérias, né? No fim eles vão se acertar, no fim eles vão se acertar. Informações que a gente tem do grupo de Gil Arantes é que o Gil Arantes não está interessado nisso. Não queria o apoio dele? Não quereria, não né? Quereria, porque, segundo gente do grupo do Gil, para que eu vou fazer um acordo com o fulano se eu estou em primeiro, né? Em primeiro disparado, né? Mas isso, se você sai na rua e conversa com as pessoas, sempre você vai achar gente que vai dizer, não, entre paz e guerra eles vão preferir ficar em paz. Ok, porque os dois têm muito a perder. A paz é melhor que a guerra sempre, né? Mas, de fato. Enfim, então teria essa possibilidade deles estarem juntos. Como eu disse, gente ligada ao Gil disse que não interessa no acordo. Ok. Outra opção... Sim, fala para o nosso telespectador. Insistir com o Beto até o fim. Sim. Né? E outra seria trocar por um outro nome. Mas insistir com o Beto até o fim é tomar uma lavada nas urnas. Se continuar do jeito que está, sim. E a gente não vê como isso possa ser modificado, porque a diferença é muito grande. Tá bem grande. A gente pode dizer, um ano atrás o Beto Pitelli não era conhecido. Hoje todo mundo sabe quem é o Beto Pitelli. Só não o apoia. Mas ele é conhecido, mas ele não atrai voto. O prefeito Furlan aponta o Pitelli como candidato dele. Não tem funcionado. Não. A transferência não tem ocorrido. Não. Então, é um beco aí sem saída. Não é? É um beco sem saída. Fico com o Pitelli, não fico com o Pitelli. Se houvesse um outro... vamos lá. E se houver um outro nome para compor com o Rubens Furlan? Possivelmente ele tenha mais credibilidade. Possivelmente não necessariamente. Quem seria? Seriam esses candidatos que já estão aparecendo na pesquisa? Seria um nome novo? A gente tem que ver o seguinte, Vinícius, tem muito tempo ainda para a eleição, de fato, mas ao mesmo tempo não tem. Para fazer um candidato, não. Não. Porque o que você tem hoje? Você tem um candidato que está sólido em primeiro, há mais de um ano. Há mais de um ano. E você tem 1/3 da população pedindo um nome novo. É isso que a gente tem hoje. Um líder e um desejo de um nome novo. O candidato do Furlan hoje ele não aparece no cenário.
Mas é importante mencionar que se fosse o Furlan o candidato contra o ex-prefeito Gil Arantes, muito possivelmente o Furlan estaria à frente hoje se ele fosse o candidato. Então, essa é a percepção que a gente tem, uma percepção histórica, né? Isso, histórica. Olhando para a história de Barueri, não. Se fosse uma disputa entre os dois, Furlan e Gil, Furlan estaria na frente. Hoje sim. Né? Isso seria... mas essa possibilidade não existe. Só esclarecendo uma coisa, tem gente que pergunta assim, mas por que não põe a Bruna? Porque a lei não permite. A lei não permite que parentes de primeiro e segundo grau de um candidato que já se reelegeu, que é o caso do Furlan, seja candidato. Lei eleitoral. Lá na outra eleição, quando o Furlan estava no primeiro mandato, se ele abrisse mão da reeleição, ele poderia indicar a Bruna Furlan ou o Rubinho, por exemplo. Hoje, como ele já se reelegeu, ele não pode indicar um parente. Não pode indicar a esposa, o pai, a mãe, um primo, os filhos, né? Nada. Então ele não pode. Claro, porque é claro que se a Bruna Furlan fosse candidata, sim, você teria um outro cenário. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Não sabemos como. Também. Mas a Bruna teve 70 mil votos em Barueri no ano passado. Sim, seria possivelmente uma boa adversária. Seria um nome muito interessante aí, né, na disputa. Mas voltando ao que você falou, a disputa Furlan versus Gil é impossível. Hoje não há possibilidade. A Bruna não pode, os parentes do Furlan não podem. Então, ele precisava ter construído um candidato forte. O candidato que ele escolheu não colou até agora. Não emplacou. E aí, tem outros nomes? E quem está falando isso não é nem o Décio nem eu, são as estatísticas dos institutos de pesquisa. Que ambos os candidatos, né, estão veiculando, é óbvio que eles mantêm essas pesquisas em sigilo, até mesmo para evitar de deixar esses dados abertos e pessoas tomarem decisões com base neles, mas nós tivemos acesso e isso é uma coisa extremamente relevante, porque deixa ambos os candidatos munidos e um bem confortável e o outro, pelo que me falaram essa semana, extremamente desesperado. O que tem sido passado para a gente, que já há um sintoma de desespero dentro do núcleo do Rubens Furlan, porque, como a gente disse em vídeos anteriores, havia uma expectativa para dezembro. Nós estamos quase em novembro, ministro. E não aconteceu. Não aconteceu nada, semana que vem é novembro. E, inclusive, na verdade aconteceu, baixou, né? Isso, foi ao contrário. Então, a tendência foi ao contrário. Então, e aí? Né? E aí? A gente tem publicado essas informações e, às vezes, alguém simpatizante do Beto Piteri ou do Rubens Furlan diz que vocês estão errados, vocês estão forçando a barra. Não, não. Essas informações que nós estamos usando hoje são de uma pesquisa contratada pelo grupo do Rubens Furlan. Só que, muito possivelmente, o próprio Furlan não quer que essa pesquisa chegue aos seus séquitos, aos seus seguidores, aos candidatos, porque, Décio, se eu estou numa campanha onde o meu candidato tem 9% de intenção de voto, há uma forte possibilidade de eu mudar de lado. Então, essa é uma conclusão óbvia. Né? Se eu mando fazer uma pesquisa e escondo o resultado, por quê? Porque o resultado foi muito ruim. Exato. Se fosse bom, eu teria publicado. Igual, muitas das vezes, o candidato Gil Arantes deixa de forma, como é que a gente pode dizer? De forma... Deixa escapar. Deixa escapar. Né? Ele deixa escapar as pesquisas que ele faz. As pesquisas que ele faz. E aí chega para a população e ele fica muito feliz porque ele está à frente, mas duvido muito que se ele estivesse atrás ele lançaria essas pesquisas e deixaria. E eu quero lembrar que se a gente pegar o histórico das pesquisas de um lado e de outro ao longo do ano, elas são sempre muito parecidas, sim, os resultados de uma e outra, e a tendência é sempre muito parecida. Também. Né? Também próximos. A pesquisa anterior do Gil Arantes já tinha encontrado uma queda no Roberto Piteri, e essa queda é confirmada por uma pesquisa feita pelo outro lado. Recente. Então, sabe, não tem nem aquela coisa, mas esse instituto... Não, eles estão coerentes, os resultados das pesquisas estão coerentes. Então, o que acontece, Vinícius? É urgente para o grupo do Rubens Furlan encontrar uma saída. Sim, porque hoje eles perdem a eleição. Porque do jeito que está, o Gil Arantes cruzou o braço e ganha a eleição. Sem muito esforço. Sem muito esforço, porque a tendência mostra isso. Então tem que haver alguma coisa do outro lado. A gente não consegue imaginar. A gente pergunta para as pessoas do grupo
do Rubens Furlan, gente lá de dentro do grupo, e eles não têm resposta nesse momento. Eu creio que nem os próprios líderes do grupo têm alguma resposta. Porque, Décio, se eu sou o candidato do atual prefeito Rubens Furlan, eu não vejo meu nome aumentar na pesquisa, na verdade ele vem diminuindo, automaticamente isso também acaba me impactando na minha própria motivação, no meu próprio ânimo do dia a dia, porque com o ex-prefeito, o atual prefeito, ele é uma potência na cidade. Sim. Se mesmo com a potência você não consegue, fica muito difícil até para o mesmo... É legal você dizer isso, porque se você pensar 1 ano e meio atrás, quando o Furlan chamou o Beto e falou, eu quero que você seja o meu candidato, é óbvio, isso que eu vou falar não é uma condenação, não é? É óbvio que o Beto pensou, vou ser o prefeito de Barueri. Claro. Se o Furlan está me apoiando, naquele momento não tinha a candidatura Gil, então o Beto pensou assim, legal, Tô dentro. vou nessa e vou ser eleito, com o apoio do fulano, tem o adversário. Aí apareceu o adversário. O que a gente imaginava no ano passado? Tá, tudo bem. O Gil é forte, grande, entrou na disputa, mas o fulano também é. O candidato dele vai ser, No mínimo, disputar ali, né? em pé de igualdade. Né? Em pé de igualdade. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Aí, Vinícius, tirando um pouco, a gente fez a brincadeira do leão, a jaguatirica, do outro vídeo, dos dois gigantes. Tirando os dois, o que acontece? Alô, senhores e senhoras, ninguém vai aparecer aí para entrar nessa brincadeira? Olha, uma informação importante. Hoje, qualquer pessoa que não seja Gil e Furlan tem quase 30% da população para apoiar, que não quer nenhum e nem o outro. Né? Isso é uma informação relevante e aparece também nas pesquisas. Agora, quero saber quem vai ter coragem de topar os dois de frente. Né? Lá na Arena dos Leões tem 2 leões. Tá certo que um leão está meio... Né? Já virou meio... Mas tem 2 leões lá. Quem é que vai entrar lá? Né? Passa a porta e tranca a chave. Tá? Fica lá dentro com os dois. Exatamente. Mas é isso aí. Né? Tem alguém com disposição, coragem, recurso, né? Recursos, porque é uma campanha cara. Pô. Então, tem. Olha, hoje é muito difícil observar. Só daria certo, viu, Décio, se tivesse, creio eu, uma união dos pequenos, né? Onde todos os pequenos se reunissem ali para tentar alguma coisa. Por exemplo, né? Por exemplo. Porque, mas ainda assim é difícil. Hoje a gente não vê isso. Hoje a gente não vê isso, a gente ouve nomes aqui, eu não quero citar nomes por enquanto, para não pensar, porque a gente nós estamos fazendo... criticando um ou outro, né? Elogiando ou criticando um ou outro, não. Mas a gente ouve nomes aqui e ali, inclusive alguns nomes aparecem já nas pesquisas, sim, ali, então, mas a gente não está vendo, nenhum deles pôs a cara ainda e dizer, eu topo. Eu sou o adversário. Aí um fala ali na rua, numa rodinha, na frente da lojinha do bairro, eu gostaria. O na sessão da Câmara. Ali na sessão da Câmara, no cantinho ali, naquele bate-papo ali. Eu estou pensando, tá, mas ninguém até agora... Colocou a estrelinha no peito e falou, eu sou. Eu vou. Né? Gente, tem aqui... Né? Tem uma alternativa. Então, como a gente disse no outro vídeo, o Gil Arantes nem acredita que está tão fácil, né? Ele achou que ia ter uma disputa e, na verdade, ele está ganhando quase de WO. Por enquanto, sim. Isso não é bom para ninguém, nem para ele. Nem para a democracia. Nem para a democracia, né? Não ter candidatos, né, contra para ele poder... Uma cidade do tamanho de Barueri, com o porte de Barueri, tá aí, o prefeito mandou aí a proposta orçamentária para o ano que vem de novo, com mais de 5 bilhões e tal. Não tem ninguém que possa se oferecer, né, para disputar. Hoje não tem. Hoje só tem boatos. Né? Só tem boato. Então, é isso aí, meu. E é interessante porque numa campanha as pessoas esquecem desse detalhe. Você primeiro precisa de um partido. Grande parte dos partidos já estão com o Gil Arantes. E outra parte está com o Rubens Furlan. Só que manter esses partidos também é um preço. Há um preço a ser mantido, sim, seja de promessas, sim, seja de parcerias, compromissos diversos. O que o Rubens Furlan vai fazer com um monte de partido sem candidato? Então, o que os candidatos
os pré-candidatos a vereador que se associaram ao Furlan na expectativa de uma campanha forte, o que eles estão pensando? Né? O que eles estão pensando? Essa informação aqui não chegava até eles até então. Nós percebemos isso em conversar com alguns pré-candidatos. De fato, a informação ela é repartida de acordo com o status da pessoa dentro do próprio grupo. Exatamente. Né? Agora, quando isso chega de fato, o que será que acontece com aquele cara que está pedindo voto? Isso a gente já está começando a fazer, né? Tentar conversar com esses candidatos a vereador para ver como é que eles estão vendo isso. Também. Né? Como é que é aí? Né? E aí outra coisa que você lembrou, se tiver alguém interessado numa terceira candidatura, que partido? Qual partido? Porque a maior parte já se foram. Teria que ser um partido que romperia com o Gil ou com o Furlan para apoiar sozinho um terceiro candidato. Né? Então, que partido toparia? Não é só o candidato topar. Que partido toparia? Ir contra os dois. Contra os dois e ficar fora de uma possível aliança para apoiar um candidato aí, entendeu? Bom, esse tipo de análise ela é muito importante num período pré-eleitoral, e nós deixamos aqui o nosso registro, e principalmente numa conversa bem descontraída, das possibilidades. Se você chegou até aqui, deixa aqui embaixo quem que você acharia, primeiro, que nós temos que entrevistar, que seriam possíveis lideranças ou pessoas interessantes dentro do grupo ou da história da cidade. E, segundamente, qual candidato que daria a condição de ir contra esses dois gigantes da cidade? Quem que você acha? Muito obrigado mais uma vez por nos assistir. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Até mais.